Graças e paz a todos, irmãos. Vou colocar aqui um breve assunto sobre um pseudo-pastor. Se diz pastor, então a gente já fala o que se diz, né? Ele fala sobre fazer sexo, ejacular, né? O cristão tem que fazer no mínimo 20 vezes no mês. Caso contrário, ele contrai câncer de próstata. Então vocês vão ver agora, vou colocar o vídeo, e depois vou colocar o vídeo de uma doutora explicando o assunto sobre esse homem. Preste atenção, meus amados. Somos casados e a gente só faz 3 vezes no mês. Qual conselho você dá para nós, pais do Senhor Deus, dá muita sabedoria? Veja lá, no mínimo o homem tem que ejacular 20 vezes por mês. 20. Isso para evitar câncer da próstata, tá bom? Então, se há saúde, há vida, desfrutem, façam, tá bom? Deus poderosamente vos abençoe, em nome de Jesus. Então vocês viram da boca do que se diz pastor perguntar a ele: profeta, somos casados e a gente só faz sexo 3 vezes no mês. Qual o conselho você dá para nós? Perguntando isso a um pastor, a um profeta. E ele disse que se não fizer sexo, você pega câncer de próstata. Porque, segundo os estudos... Aí eu lhe pergunto, estudos de quem? Do homem. Aí vocês podem falar assim, mas o Wellington, ele falou sobre casados. Ué, e as pessoas solteiras que não fazem sexo? E o viúvo? E mais? E aquele que resolveu aguardar no Senhor? Está intercedendo pelo cônjuge que foi. E aí? Tudo vai morrer de câncer de próstata? Eu vou colocar agora para vocês o que a doutora diz. O paciente se questiona sobre se não ejacular. O que acontece com esse conteúdo? Pessoal, caso o homem não ejacule, o próprio organismo ele se encarrega da eliminação desse volume do sêmen, seja através da urina, seja através de um esforço eliminado espontaneamente, por exemplo, esforço ao evacuar, ou seja, através da reabsorção, da destruição, reabsorção e reciclagem desse líquido seminal. Entretanto, não ejacular ou ejacular depois, ou o fato de ficar alguns dias sem ter relação, meses ou semanas, isso não pode ser considerado um fator de risco para doenças como câncer de próstata. Pessoal, isso é um mito. Então, meus amados, vocês perceberam. Eu trouxe a opinião de um profeta de Deus. E eu trouxe a opinião de uma doutora. O que a doutora explicou? Muito bem explicado. Porque não existe esse negócio, isso é mito. Ela falou bem, isso é mito. De que se a pessoa, o homem, não fizer sexo, seja ele casado ou solteiro, foi o que esse profeta falou, ele vai pegar um câncer de próstata, que tem que fazer o sexo. E a pessoa que é solteira, que não tem ninguém, então ele vai se masturbar, né? Isso é o que o profeta quis dizer. E a doutora foi muito direta, falou que isso é mito. Porque se a pessoa não faz sexo, esses cristais, seja o que for que ela falou ali, cientificamente falando, isso vai ser expelido pela urina. Isso aí é mito. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que Satanás, ele é sutil, para fazer com que nós, os cristãos, tenhamos dúvida e venhamos a pecar. Eu vou ler aqui para vocês agora, preste atenção, vou ler para vocês. Deixo aqui, colocar na... O cristão deve se masturbar ou ter relações quando solteiro para não contrair câncer? Vamos ler o que diz o livro, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, não profetas, tá? Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Bom, o profeta falou o quê? Que tem que tocar em mulher. Se não tem mulher, se masturbar. É isso que o profeta falou, senão vai contrair câncer de próstata.
Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Que imoralidade é essa? Se a pessoa está solteira, quer fazer sexo, então case. Porque não é, de acordo com o mandamento do Senhor, fazer sexo antes do casamento. Por isso que Mateus, capítulo 19, versículo 9, o Senhor Jesus abriu aquela exceção, exceto em caso de matrimônio falso ou de fornicação, que é o sexo antes do casamento. Isso aí vocês têm que repudiar. Tá? Continuando. Por causa da imoralidade sexual, então você se case, que aí não é pecado. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa. E da mesma forma, a mulher para com seu marido. Então, quem está casado tem que fazer sexo com seu cônjuge. Tá? Porque senão peca. A não ser em uma hora de oração. Aí tá aqui, ó. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido dela. Da mesma forma, o marido dela não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. Não se recuse um ao outro. Não se recusem, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Essa parte aqui, meus amados, olha só. Ó, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. E sobre o seu corpo pertencer ao seu marido e o corpo do seu marido pertencer à sua esposa, o que hoje em dia a lei está colocando na lei dos homens? Que se o marido não pode ter relações sexuais com a sua mulher, porque tem que ter o consentimento dela. Se ele tocar nela, isso aí é violência sexual. Então vocês podem ver como o mundo faz com que as pessoas elas tendem a não cumprir o que o Senhor manda. Continuando aqui, vamos lá. Digo isso como concessão e não como mandamento. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Como? Eu como? O que o apóstolo Paulo era? Provavelmente ele era solteiro. Então o apóstolo Paulo morreu de câncer de próstata? Ou então o apóstolo Paulo ele se masturbava? É isso que esse falso pastor aí está falando. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Como Paulo, como? Então, provavelmente, Paulo que era solteiro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, solteiro. Sem ter relações sexuais com ninguém. Porque você sendo solteiro, se tiver relações sexuais com alguém, isso é fornicação. Mais uma vez falando, é o que lá em Mateus 19:9 fala, exceto em casos de fornicação, que não pode fazer sexo antes de se casar. Então o apóstolo Paulo só está aqui reforçando o que Jesus falou. Digo, porém, os solteiros e as viúvas, é bom que permaneçam como eu, sem ter relações sexuais, já que vocês são solteiros. Ou não se masturbem. Mas esse pastor falou que tem que se masturbar. Porque senão, tanto o apóstolo Paulo como essas pessoas, se seguirem o apóstolo Paulo, vão morrer de câncer de próstata. Mas se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 1 ao 9. Amados, qual a dificuldade de entender isso? Olha o perigo. Olha o que Satanás faz para deturpar essa doutrina. E terminando aqui, ó. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, diz o seguinte: vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Não se tornem escravos desse pastor falando essa besteira. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Amados, olha só. Vamos estudar a Bíblia. Vamos parar de dar ouvidos a esses hereges que pregam doutrinas humanas, tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.